Vamos orar? Querido Deus, a mensagem de hoje é uma mensagem forte, dura, mas tempos como os nossos pedem pessoas com coragem, cristãos corajosos, cristãos dispostos a viver os seus planos. Por isso, Senhor, eu peço, derrame o Espírito Santo em nosso meio, que os anjos estejam passeando aqui entre os bancos, falando ao coração de cada pessoa que está aqui sentada. Que eu diminua, Senhor, e que o Senhor cresça. Cresça muito, porque só o Espírito Santo pode converter o coração das pessoas. Esteja conosco nessa manhã de forma especial. Em nome de Jesus, amém. Bom dia. A mensagem de hoje pretende responder à seguinte questão: é possível conciliar o cristianismo, a mentalidade cristã, com o humanismo e o relativismo? E se sim, qual é o impacto disso na nossa vida? Para esclarecer bem, eu quero começar com os conceitos, para que vocês entendam exatamente o que eu estou querendo dizer. O primeiro conceito é do humanismo. A gente escuta muito isso por aí. O que é humanismo? Outro. Humanismo é uma corrente filosófica, então é uma forma de pensar que traz o homem para o centro. O homem é o centro de tudo. As coisas deixam de se girar em torno de Deus, que é o teocentrismo, e passa a girar em torno do homem. É importante agora o que o homem pode ver, o que o homem pode tocar, e daí vem o materialismo, o cientificismo. É importante o que faz o homem feliz, é importante o que o homem acha correto, enfim. Tudo agora passa a girar em torno do que eu vejo, do que eu posso tocar e do que eu posso sentir. Sob, então, a perspectiva humanista, Deus não é o centro das coisas, o homem é. E o relativismo, nós podemos dizer que é como se fosse um filho primogênito do humanismo. O relativismo, de forma muito simplificada, ele diz o seguinte: todo conhecimento é relativo. Isto é, não existe uma verdade absoluta para as coisas, mas cada pessoa, cada cultura tem a sua verdade. Em outras palavras, para essa corrente filosófica, para o relativismo, não existe verdade, não existem valores universais, porque cada pessoa enxerga a sua própria verdade. E o que é verdade para um, pode não ser verdade para o outro. E assim, o bem e o mal, o certo e o errado, simplesmente não existem. E por que eu estou trazendo esses dois conceitos para vocês? Porque agora eu quero falar sobre o que o cristianismo pensa. Ao passo que o relativismo afirma que não existe uma verdade absoluta, a Bíblia afirma em João 14,6 que Jesus é a verdade. A Bíblia não diz Jesus é uma verdade, uma possível dentre outras. A Bíblia diz Jesus é a verdade. Enquanto o relativismo afirma que cada um tem a sua verdade, e isso tanto faz, a Bíblia nos mostra que é preciso conhecer a verdade, que é Cristo, porque essa verdade liberta. Ou seja, enquanto você não conhece a verdade, que é Cristo, você não está verdadeiramente liberto. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Se por um lado o relativismo declara que não há um padrão moral correto e único para todo ser humano, a palavra de Deus diz em sentido completamente oposto que nós devemos ser santos, como Cristo foi santo. 1 Pedro 1,16, sede santos porque eu sou santo. Ou seja, a Bíblia apresenta um padrão, um jeito de ser, um jeito de pensar, que deve ser perseguido e imitado. Então, para o cristianismo, existe um padrão moral perfeito e universal, porque o Senhor é Deus de todo mundo e de todas as pessoas. Ele possui uma única lei, e veja,
ele diz que só pode ser servido por aqueles que obedecem à sua lei. João 14:15. Se vocês me amam, obedecerão a quê? Aos meus mandamentos. Ouçam bem, porque isso pode doer aos nossos ouvidos relativistas. Pode soar muito estranho, porque nós fomos acostumados a ouvir que tanto faz. Mas Deus apresenta a toda cultura, tribo, língua, um mesmo padrão de moral e de verdade. E essa verdade, ela não muda com o tempo. Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente, porque Ele mesmo é imutável. Pode-se concluir, portanto, que o cristianismo opõe-se ao relativismo, da mesma forma que opõe-se ao humanismo, porque Deus diz que Ele é o centro e que nós devemos servir ao próximo e que não sou eu o centro. O cristianismo opõe-se ao relativismo e ao humanismo em gênero, número e grau. Mas aí alguém pode dizer, eu não concordo. E aí eu quero que vocês foquem no eu. Eu não concordo. Ok. Mas veja, queridos, Deus nunca disse que o reino dele é uma democracia. Nós não estamos na República Democrática Celestial. Nós não estamos. Deus disse que o reino dele é uma teocracia. Então, no reino de Deus, quem manda é Ele. É simples assim. Se você não gosta disso, tudo bem. Você é livre. E essa é a maravilha do Evangelho. Ele nos deixa livre. Teocracia. Você é livre para adorar quem você quiser. Inclusive a você mesmo. Mas nós não podemos perverter o que diz o cristianismo. E o cristianismo é muito claro. Ele é centrado em Deus e no que Ele diz. Dói aos nossos ouvidos relativistas e humanistas, porque nós nos consideramos o centro do mundo, ouvir que Deus não pediu a nossa opinião sobre um monte de coisas. Ele não pediu a nossa opinião. Ele simplesmente disse o que é certo e o que é errado. E eu, particularmente, dou graças a Deus por isso. Porque eu já quis um monte de coisa que era claramente uma furada. Eu dou graças a Deus, porque eu tenho um Deus que guia a minha mente, que muitas vezes é tresloucada. Mas cada um aqui é livre para escolher. Mas saiba, nós precisamos saber que ao escolher o Deus da Bíblia, aquele que criou eu, você, tudo que nós vemos, ao escolher esse Deus, nós aceitamos, obrigada, que Ele é soberano e não nós. No reino de Deus, nós não somos soberanos. Tremi, a água caiu. O nosso Senhor diz que existem marcos absolutos, princípios fundamentais. Existe o certo e existe o errado. Temos alguns marcos, e aqui eu quero fazer um parênteses. Nós temos alguns marcos, e não há necessidade de aumentar esses marcos. Não há necessidade de aumentar princípio e regra que não está na Bíblia. Isso é humanismo também. Quem te deu autorização para aumentar alguma coisa? Por que é que nós queremos aumentar as coisas? Deus tem alguns marcos, e esses marcos devem ser respeitados. Porque eles não mudam e eles nunca mudarão com o tempo. É errado roubar desde sempre. Deus criou 2 sexos e não diversos. Fidelidade conjugal. Deus desaprova o indivíduo que trai o cônjuge. Ponto final. Honestidade é melhor que desonestidade. Existe bondade e existe maldade. Existe o que é confiável e existe o que é não confiável. Respeito e amor ao próximo são necessários, sempre foram e sempre serão. Esses conceitos são conceitos absolutos, que não mudaram e nunca mudarão. E veja, para o cristão, isso é verdade na China, no Brasil, no Japão, na Austrália, onde for. É o mesmo princípio. Mas se essa mentalidade ela é tão oposta ao cristianismo,
O que é que leva cristãos a comprarem isso? Por que é que o cristão compra essa ideia? Sabe, a primeira revolta contra a realidade, e realidade aqui com R maiúsculo, porque eu estou me referindo a Deus, tudo que está em Deus é tudo que é real. A primeira revolta contra a realidade aconteceu no céu, quando Lúcifer disse, eu não servirei. Lúcifer, ele não se resignou a aceitar a sua condição de criatura. Ele ambicionava um destino autônomo e absoluto. Ele queria ser como Deus. A sua volta começou, e eu quero chamar a atenção de vocês justamente para isso. A revolta de Lúcifer começou a partir de um movimento centrípeto, um movimento para dentro, para si, egocêntrico. Ele queria ser mais poderoso, ele queria ser mais ovacionado que o próprio Cristo, ele não queria servir a Cristo, ele queria ser servido. Orgulho e egoísmo, ser o centro, querer para si as coisas. E esses pecados, eles foram transmitidos para nós. Então veja, quando eu falo de humanista, pessoas humanistas, eu não estou querendo dizer alguém que vive num mundo muito distante, eu estou falando de nós. Porque no fim das contas, o humanismo nada mais é que um ode, que uma homenagem ao nosso próprio orgulho, ao próprio homem. É o que eu penso, o que eu acho, o que eu posso pegar, e isso sim é importante. Porque no fim das contas, a gente não pensa assim, mas no fim das contas é isso. Eu sou importante, inteligente demais, e não preciso que Deus me guie. Se me escapa algo, quer dizer, se eu não entendo algo, muito provavelmente esse algo tem pouco valor. Das mais variadas formas, nós deixamos que o nosso orgulho nos coloque no trono, fazendo com que tudo gire em torno do que nós pensamos, do que eu quero e do que eu gosto, e não do que Deus orienta. E é por isso que o relativismo e o humanismo nos agradam tanto. Ele atende, essas teorias atendem ao nosso desejo de nos colocar no centro do universo. As coisas são altas ou baixas, boas ou más, na medida que sejam altas e baixas, boas ou más para mim. E assim o homem, sem perceber, vai repetindo o mesmo erro de Lúcifer. Não é à toa, meus amigos, que o convite para o evangelho é: negue-se a si mesmo. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Lucas 9:23. Isso significa, sim, que muitas vezes teremos que renunciar às nossas vontades, aos nossos interesses e às nossas opiniões para nos rendermos ao padrão perfeito de Deus. Ser cristão é tentar corrigir a todo tempo a minha intenção para parar de tentar acomodar Deus aos meus planos. É lutar para entrar com disponibilidade absoluta nos planos determinados por Deus. Eu expliquei a teoria para vocês, e agora eu quero trazer a prática. Infelizmente, nós não poderemos abordar os diversos aspectos da vida humana que são afetados por essa mentalidade humanista e relativista. Então, eu separei 2 grupos especiais. Primeiramente, eu quero falar aos jovens. O que eu vou falar aos jovens é para os jovens, mas na verdade vai servir para todo mundo. Mas especialmente aos jovens. Toda a nossa cultura, filme, música, produção acadêmica, mídia, tudo isso está absolutamente dominado pelo pensamento humanista. Tudo que você vê vai sempre te afastar para longe de Deus, porque tudo que você vê vai priorizar o seu prazer. Eu quero dar um exemplo. Todo mundo aqui, quem foi à universidade vai saber. É muito polêmico. Na universidade você escuta que não se deve evangelizar tribos indígenas, por exemplo. Porque isso seria forçar a nossa cultura a eles. Já ouviram isso? Veja, eu entendo os argumentos. Mas se você é cristão, existe uma ordem muito clara. E qual é essa ordem? E de pregar o evangelho. E tem cristão que diz, não podemos. Quem disse que você não pode? Se você parte do pressuposto de que a Bíblia é a verdade, você deve escutar o que diz aqui.
independentemente do que você pensa a respeito do assunto. E a Bíblia diz, ide pregar o evangelho para quem? Para todo mundo, para toda tribo, para toda raça. Outro exemplo, quero dar outro exemplo. Cristo diz que a nossa mente deve ser ocupada com tudo que é bom, tudo que é belo, tudo que é puro. Se tem alguma virtude, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ela diz isso ou não diz? Diz. Mas nós insistimos, por exemplo, em assistir Game of Thrones. Eu assisti. Nós insistimos em assistir Game of Thrones. Nós insistimos em assistir Big Brother. E não só assistir o Big Brother, como colocar os nossos filhos para assistirem Big Brother. Como tornar o Big Brother um grande programa de família. Queridos, o que tem ali? O que tem ali? Promiscuidade, vadiagem, preguiça. Tem alguma coisa que presta naquilo ali? Me digam. Me digam que eu quero ouvir. Tem alguma coisa que presta ali? Não tem. Não tem. Você sabe o que tem ali. Mas ainda assim, você diz o seguinte, relativista como é, não é bem assim. Não é bem assim. Então é como? Responda para você mesmo. Se não é bem assim, é como? A Bíblia diz, tudo que é puro, tudo que é bom, se tem algum louvor, qualquer coisa que preste, seja isso que ocupe o seu pensamento. Mas você não faz isso. Você pega, liga a televisão na sua casa e põe seus filhos para assistir tudo que não presta. Aí eu vou agora também para os jovens. Tem um grande festival, Rock in Rio. Top, cheio, luzes, maravilhoso. E o jovem cristão vai. Eu quero ler uma letra para vocês aqui. Era para eu ter trazido na transparência, acabei me esquecendo. Letra de uma banda que chama Iron Maiden. Escutada, pasmem, por muitos cristãos. Tem uma música deles que chama The Number of the Beast, o número da besta. E a música diz o seguinte: maldito seja, ó terra e mar, o demônio manda a besta com fúria, porque ele sabe que o tempo é curto. Deixe aquele que ousa tentar entender. O número da besta é um número humano. Seu número é 666. E continua. Mas me sinto atraído pelas hordas demoníacas que cantam. Eles parecem me hipnotizar. Não consigo evitar seus olhos. 666, o número da besta. 666, aquele para você e eu. E eu estou voltando. Eu retornarei. Eu irei possuir seu corpo e eu irei queimá-lo. Eu tenho fogo, eu tenho a força. Eu tenho o poder de fazer o mal seguir o seu curso. É esse tipo de banda que toca lá no Rock in Rio. Tem mais, eu trouxe mais, mas eu não vou conseguir falar por conta do tempo. E aí o jovem cristão vai e diz, mas é muito legal. Veja, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, não se trata de dançar ou não dançar, beber ou não beber, onde eu vou ou onde eu não vou. Não é isso. Você já é adulto. É muito, muito mais profundo que isso e muito pior do que isso. Porque quando você assiste muito bem o Big Brother com seus filhos, Game of Thrones, legal, tá muito legal. Quando eu vou lá, significa que eu aceitei princípios e valores abertamente anticristãos há muito tempo. Porque se eu não tivesse aceitado, eu me sentiria mal ali. Eu me sentiria mal vendo. Aquilo ia me deixar indignado. Mas como eu já absorvi, tudo isso já está na minha vida mesmo. Eu só faço de conta quando venho aqui no sábado. O que acontece? Nada me choca. Então você vai no Rock in Rio e você adora, está muito legal. Claro que está. Droga, roupas satânicas, promiscuidade deliberada, você sabe, não preciso eu dizer que tem isso lá. E você não se sente mal lá. A ordem de valores apresentadas por Cristo, ela é muito clara. Bondade, fidelidade, pureza, retidão, sobriedade, alegria. Você não tem nada disso em nenhum desses programas, mas você decide ir ou fazer ou assistir. Ok? Como eu disse, Deus nos dá a liberdade de escolha. Mas você precisa saber
que esse Deus que você está adorando não é o Deus Jeová. Não misture as coisas. Veja, nós podemos ser relativistas, Deus não é. E ele já deixou isso claro muitas vezes. E agora eu quero falar para os jovens. Sabe uma coisa que me deixa assim profundamente indignada? Quando você vai assistir uma série de encenação que tem em igreja, normalmente, veja se eu não estou certa, quando tem dois jovens, um jovem cristão e outro jovem que não é cristão, quando eles vão representar o jovem cristão, normalmente é um abobalhado, sério, vestido com roupa esquisita. E o que não é cristão é uma pessoa descolada, dada a aventuras, super legal. Vocês já viram isso? É ou não é assim? Que visão é essa que nós temos do cristianismo? Sabe, jovem, uma vida que Deus quer para você é uma vida cheia de propósitos, cheia de alegria e cheia de desafios. Eu mesma gostaria de estudar um monte de coisa, um monte de tema, mas eu não tenho tempo. Você tem tempo. As pessoas precisam ouvir sobre tantas coisas e não tem um jovem que estude e que fale isso para elas. Você pode se instruir, você pode ser a pessoa que vai fazer isso, que vai estar aqui falando. Ser jovem cristão é ser alguém cheio de vida, não é ser alguém abobalhado. Esse jovem cristão, esse sim é um verdadeiro revolucionário. E eu vou falar mais para frente sobre revolução. Alguém que não se conforma, um jovem cristão, é alguém que não se conforma com tanto de bobagem que está rolando por aí. Querido, decida ser cristão de verdade numa universidade para você ver. Você vai travar uma guerra por dia. Vai ter um leão todo dia para você matar. Mas aí, você vai deixar de ser gado. Deixar de repetir qualquer asneira. Parar de se vestir igual um alienígena abobado. Vai parar de ser conformado, de ser um zumbi que repete hashtag que todo mundo coloca por aí. Porque você vai passar a defender coisas claramente mais elevadas. Vai parar de repetir frases sem efeito. O cristianismo não é deixar a pessoa abobalhada. Cristianismo é andar contra a multidão. E para isso é preciso coragem. Experimente, jovem, ser diferente de todo mundo e trabalhar com eficiência, por exemplo, porque a Bíblia diz que você não pode ser preguiçoso. Experimente cumprir com a palavra quando ninguém mais cumpre com a palavra hoje em dia. Experimente você, jovem, homem, saber tratar mulher com dignidade. E experimente você, mulher, ser uma mulher cristã, sem ficar parecendo um frango de padaria no TikTok. Experimente fazer isso. Sabe quem é, de fato, quem foi um jovem cheio de fibra e de coragem? João Batista. João Batista viu que o que o rei estava fazendo era errado. Ele colocou o dedo na cara do rei e disse: você está errado. E o rei mandou prendê-lo. E ele perdeu a cabeça. João Batista. Às vezes você vai perder a cabeça. A Bíblia é clara quanto a isso. João Batista perdeu, mas não mudou uma vírgula do que disse. Davi não foi só o episódio dele com o gigante. Davi era exímio em quase tudo. Ele se entregava a Deus. Isso é ser cristão de verdade. Experimente, jovem, passar horas na frente de uma tela, ficar jogando jogo que te deixa abobado. E ao contrário, sai por aí se metendo em projetos, estudando política, fundando grupos de trabalho. Você vai lutar uma guerra por dia. Mas o evangelho quer justamente isso. Talvez apenas o coração, eu esteja falando para 1 ou 2 jovens aqui, não tem problema. Nós precisamos ter a coragem de ser o que Deus pede que a gente seja. Eu gostaria muito que alguém tivesse dito isso para mim na minha adolescência. Porque eu passei essa vida sendo exatamente o gado que eu estou falando para vocês. Vivendo de série baguncinha. Quantas experiências, quanto relacionamento com Cristo eu não deixei de ter. Minha casca está muito mais grossa agora. Eu teria muito mais coragem.
Ser cristão é ser forte, é ser corajoso, é ter peito para defender os valores que estão sendo vilipendiados por aí. É isso que Deus espera de você, de todos nós. E eu digo para o jovem especificamente, porque o jovem de forma especial está enfrentando isso na sociedade. E agora eu quero falar para um outro grupo, para mães e pais. Amar ao próximo, doando-se sem reservas, passou a ser um conceito absurdo e utópico na nossa sociedade humanista. Porque na sociedade humanista tudo gira em torno de mim. No mundo humanista o que importa é ter experiências e ser feliz. Sob essa perspectiva, se algo não está bom para mim, eu caio fora, o casamento acaba. Ou eu terceirizo, entrego meus filhos. Não é à toa, meus queridos, que as pessoas têm tido cada vez menos filhos e sofrido cada vez mais com a chegada de cada um deles. Parece que um apocalipse se instaura na casa quando chega o primeiro filho. E vou dizer, não é apenas porque criança pequena dá trabalho. Criança pequena dá trabalho, mas sabe por que o apocalipse se instaura? Porque ela me tira do meu conforto. Obriga-me a sair de mim, quando até então eu só vivia olhando para o meu próprio umbigo. Vocês já viram a frase, eu amo meu filho, mas não amo a maternidade? Já viram? Ou a paternidade? Sabe por que se fala essa frase? Porque as pessoas sentem um amor próprio tão desordenado, que as coloca numa situação de autocompaixão e de vitimismo gigantes. Como eu só olho para mim, para o que eu sinto, para o sono que eu não tenho, para o que eu passo, para os amigos. Eu só olho aqui, eu só olho para mim. Tem uma criança aqui, mas eu só olho para mim. Esse amor próprio desordenado coloca você nessa posição de vitimismo e autocompaixão gigante, e você não consegue enxergar, e eu digo de caso próprio porque eu também não enxergava, a maravilha da maternidade e da paternidade. Esse sentimento faz com que você deseje o fim. Eu quero ter filhos, eu quero uma família bonita, mas eu não quero os meios para isso. Porque os meios, meus queridos, exigem perder sono. Cristo nos diz, filhos são bênçãos, heranças maravilhosas do Senhor, são flechas nas mãos do guerreiro. Cristo nos diz que é no serviço e amor ao próximo que nós podemos crescer em santidade. Ele diz que quem quiser salvar a sua vida, o que vai acontecer? Vai perdê-la. Mas o homem é egocêntrico. Ele enxerga apenas as suas dificuldades e os seus sentimentos. Ele ignora que o próprio Cristo nos orientou a não servir a nós mesmos. O próprio Cristo, quando estava perto da hora de morrer, ele não pediu nada para si. Ele pegou uma toalha, colocou na cintura e foi lavar os pés dos discípulos. Experimente, pais e mães que estão aqui, olhar para cada fralda cheia do seu filho e não pensar apenas no fato de que você terá que, de novo, limpá-lo. Porque, acredite, não se trata de você. Trata-se de um pequeno bebê que verá no seu carinho e no seu cuidado o seu amor. Não é apenas uma fralda, é um ato de amor. Você pode fazer isso de duas formas. Com o coração grato, literalmente grato, porque Deus te deu alguém para cuidar. Ou você pode fazer isso com o coração murmurador. Porque, afinal de contas, você vai ter trabalho de novo. Não se trata de você. Afinal, o que é exatamente que a gente queria quando reclama disso? Que criança não fizesse cocô? Que pensamento maluco é esse? Às vezes bate uma preguiça? Claro que bate. Mas o coração deve permanecer grato e não murmurador. No pouco tempo que nós temos nessa vida, e isso é para todos nós precisamos o quanto antes abrir mão dessa coroa absurda e imaginária de um trono que não existe. É como se nós víssemos a vida
como um bobo da corte, a vida é um bobo da corte, e eu sento, olho para a vida e digo, divirta-me, divirta-me. Eu sou o rei, tenho um trono, e a vida está aqui para me divertir. Nós precisamos descer desse trono, porque ele é imaginário, ele não existe. Tirar essa coroa, que é absurda também. Essa é uma geração preguiçosa. Eu estou nessa geração. Geração preguiçosa, que não quer trabalhar. Cansar-se cuidando de filhos não é só perfeitamente normal, como altamente previsível. No entanto, meus queridos, especialmente os pais de primeira viagem, entendam, essa é uma das mais nobres formas de cansaço. É um cansaço de quem doa a própria vida pelo cultivo de outra vida. Toda essa preguiça que nós sentimos, todo esse vitimismo e compaixão, são resultados da mentalidade humanista que prega felicidade, tranquilidade, experiências como a máxima da vida. É o humanismo em ação. Trata-se de nós no centro o tempo todo. E eu falei da primeira parte para os pais, do vitimismo, da compaixão, eu quero falar uma segunda coisa. As Escrituras dizem claramente que a educação dos filhos compete a quem? Aos pais. Tu inculcarás a palavra de Deus aos seus filhos. A Bíblia nos diz que é para você, pai, você, mãe, educar o seu filho. Não só diz isso, como diz que é para você passar tempo com ele, falando da palavra de Deus o tempo todo, quando você acorda, quando você anda e quando você dorme. Mas alguns pais cristãos dizem assim, eu fiz tudo, vê se vocês já não escutaram isso ou vocês já não falaram isso. Eu fiz tudo para o meu filho, eu trouxe a igreja, coloquei no coral, trouxe a escola sabatina, coloquei no desbravador, fiz tudo por ele. Você traz na igreja, coloca em escola confessional, leva ao coral e ao desbravador. Essa foi a ordem que você fez na sua cabeça, de prioridade. Mas não faz o culto, não faz tudo bíblico, não fala de Deus várias vezes ao dia, todos os dias, não conversa com seu filho e não tem uma vida íntegra. Essa é a ordem que Deus passou. Mas você criou uma outra ordem, porque essa ordem é infinitamente mais fácil do que essa outra aqui. Quantos pais aqui, cujos filhos batizaram no batismo da primavera, portanto fizeram estudo bíblico, com a Deise, com o pastor Caio, pessoas altamente competentes. Quantos pais aqui, que os filhos já batizaram, hein? Que deu estudo bíblico para o seu filho? Quem foi que disse que o estudo de quem quer que seja, da Deise, que é altamente competente, do pastor, que é competente, substitui o seu estudo bíblico? Deus não disse. Deus não disse isso em lugar nenhum. Mas nós dizemos, porque nós achamos que podemos mudar a ordem de Deus. A pessoa diz, eu trouxe à igreja aquele mantra, é um mantra. Todo crente fala isso quando o filho desvia. Em todas as igrejas. Eu levei a igreja, coloquei no coral, coloquei no desbravador, eu coloquei na escola, eu coloquei isso, coloquei aquilo todo dia. Quem foi que pediu para você criar o filho, aqui é a expressão, na igreja? Ele mandou você criar seu filho no caminho. E boa parte desse caminho, na verdade a maior parte desse caminho acontece embaixo do seu teto. A adoração em grupo, ela tem eu não estou dizendo para não trazer na igreja, a adoração em grupo, ela tem o seu lugar. Mas é claramente a menor parte. Mas pais preguiçosos, negligentes, fazem o seguinte, eu levo à igreja. Você insiste apenas em trazê-lo à igreja, de resto ele passa 4 horas na escola, 2 a 3 horas na internet, ouvindo Anitta e Companhia Limitada, comendo, mais 2 horas comendo. No final do dia, ele te dá um oi. Então, com 13 anos, quando eles já entram na fase adulta, porque o adolescente com 13 anos está entrando na fase adulta de sua vida, ele é um completo desconhecido na sua casa.
alguém que defende aborto, alguém que defende ideologia de gênero, alguém que defende comunismo e por aí vai. Mas você queria o quê? Quem é que educou essa criança? Deus nos orienta a passar tempo com nossos filhos, repetindo, repetindo e repetindo, contando e recontando as obras de Deus. Ele não orienta assim? O que nós fazemos? Eu coloco outra coisa para ocupar meu tempo e ponho logo meu filho, mesmo que eu não precise, em colégio integral. Porque eu preciso, abre aspas, da grande frase, mais tempo para mim. E justifico isso na minha cabeça, dizendo que eu estou construindo algo. Provavelmente construindo um patrimônio que me possibilitará comprar alguma coisa que meu filho não precisa, que ele nem queria, porque tudo que o filho quer, no fim das contas, é o pai e a mãe. Mas relativista como eu sou, eu decido que não é tão importante assim. Eu decido colocar outra coisa em primeiro lugar e penso, mas essa também é clássica. Quando meus filhos crescerem, o que eu vou fazer? É sério, Deus não pensou nisso então? A pessoa pensa, olha só, Deus não pensou nisso, eu sou mais esperto que Deus, porque na minha situação é diferente. Então quer saber? Vai. Alguém dá o estudo para ele. Eu estou fazendo outra coisa mais importante. Deus errou no meu caso. Eu quero dizer uma coisa, queridos. A tua desculpa, a minha desculpa, a nossa desculpa é o berço onde Satanás nos nina. Você está sendo ninado por Satanás. A mentalidade revolucionária, essa aqui é ruim, que é um câncer que está altamente presente na nossa juventude, e eu estou falando na juventude dessa igreja. Mentalidade revolucionária que está presente na mente dos jovens dessa igreja. Essa mentalidade revolucionária, ela obedece o que Deus manda. Repete, repete e repete. Deus sabia disso, por isso disse para você fazer isso. Mas vocês desistem. E o que acontece? Os revolucionários permanecem firmes. E o resultado é 70-0 para eles. Tudo o que nós ensinamos a uma criança, de forma repetida, até adulto, mas criança muito mais, de forma repetida, ela aprende e internaliza como verdade. Então, você pode falar absurdos para ela, você pode contrariar o que ela vê. Mas se é repetido, ela absorve como verdade. É por isso, então, que a Bíblia diz, pais, repitam ao acordar, ao andar, ao dormir, repitam todos os dias. As crianças mundo afora estão sendo diariamente, por repetição, levadas a acreditar numa série de mentiras. Some-se a isso, a omissão da família, muitas vezes a omissão da igreja, conveniência de órgãos de saúde pública. E qual é o resultado óbvio disso? Ocorre que se você é cristão, você precisa admitir que Deus não te deixou desamparado. Existe uma direção clara, mas você é que foi desobediente, soberbo e egoísta. Atrevidamente desobediente. Colocou a sua opinião acima da opinião de Deus. E isso tem seu preço. Não se engane, meus queridos, existe uma máquina pronta para tirar o seu filho de você, e ela está em plena atividade. Sem a direção divina, você perderá o seu filho. Jovens, eu quero convocá-los a aprenderem com a negligência e irresponsabilidade dos mais velhos. Nem sempre a pessoa, porque é mais velha, fez o que é o certo. Que vocês sejam sábios de olhar o mais velho com a sua negligência, com a sua irresponsabilidade, e não repetir esse erro. Eu sei, meus queridos, que essas palavras doem. Mas acreditem, eu mesma já me deparei com essas palavras inúmeras vezes. É como um martelo que enfia prego. Mas o nosso tempo, ele não está de brincadeira. Vocês conseguem perceber isso? Nós não estamos vivendo num tempo para ficar fingindo.
Eu não quero pertencer à Laodiceia. Você quer? Porque Deus disse, Ele já disse o que Ele vai fazer com Laodiceia. O que Ele vai fazer com a Laodiceia? O quê? Ele vai vomitar. E você já ouviu o crente dizer assim, mas não vai ser bem assim, Deus é tão bom. Ele disse, eu vou vomitar da minha boca. Laodiceia. Ele disse. E Deus cumpre o que diz. O nosso tempo não está mais de brincadeira, de fingir de ser crente. Ou você leva a sério, ou você não leva a sério. A nossa vida diária, de todos nós, ela pode parecer, e pode consistir, inclusive, em dezenas de tarefas repetitivas, especialmente aos pais, que parecem tão ordinárias e irrelevantes. Nada mais equivocado. Pais, ao criar os nossos filhos de acordo com os preceitos divinos, nós estamos engajados numa luta espiritual tremenda, batalhando contra crenças e filosofias que difamam o nome de Deus. Quer maneira mais preciosa de trabalhar para o Senhor do que criar filhos para a sua glória, instruindo-os na palavra, formando conforme a sua vontade e contando ao seu filho histórias que vão servir de alento para ele na vida? Quer melhor forma de trabalhar para Deus? Jovem, quer melhor forma de trabalhar para Deus do que colocando-se de fato à disposição dele? Parando de andar como todo mundo porque você tem valores para defender. Se você acredita em tudo que Apocalipse diz, em tudo que essa igreja diz, nós teremos tempos difíceis pela frente. Não é alguém mais ou menos que vai passar por esse tempo. Nós sabemos disso. Sabe, na Bíblia, nós ouvimos a história de Pedro, que deixou o seu lugar num barco e decide andar ao encontro de Cristo. Quando Pedro afundou, ele olhou para Cristo e Cristo bondosamente o resgatou. Apesar de todos os nossos erros, de nossas faltas, o nosso Deus pede, Ele pede que você saia do barco e ande corajosamente em direção a Ele. Quantas e quantas vezes, queridos, em meio a dúvidas e cansaços, eu não pude perceber a voz de Deus dizendo o seguinte: só anda sobre as águas quem decide sair do barco. Em nenhum dos nossos pedidos de socorro, Deus nos deixa desamparados. O mesmo Deus que pede que cada um de nós aqui saia do barco, não deixará que você afunde sem ajuda. Porque não se engane, meus queridos, ao seguir Cristo, dificuldades virão. Quando você decide criar o seu filho para a honra e glória de Deus, dificuldades virão. Mas lembre-se, só anda sobre as águas quem decide sair do barco. Viver os planos e sonhos de Deus nem sempre será fácil, mas acredite, a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. A alegria, a verdadeira alegria, profunda e duradoura alegria nos caminhos traçados por Deus. Todo o resto, escuta o que eu estou dizendo, todo o resto, fora do caminho de Deus, dos caminhos de Deus, é miragem. Quando você chega lá, na miragem, tudo que te resta é terra seca. Tudo que te resta é terra seca. Para a maioria de nós, permanecer no lugar confortável, sendo cristãos mais ou menos, é muito mais seguro, é muito mais gostoso, mais prazeroso, mais fácil. Afinal, a gente pergunta, por que eu vou me desafiar a fazer algo que mais ninguém faz? Se está todo mundo bem assim. Não está todo mundo bem assim. Nós não podemos nos apoiar no nosso próprio entendimento. Talvez Pedro tenha sido duramente criticado quando resolveu sair do barco. Era uma escolha arriscada. Todavia, nós sabemos o resultado da sua decisão. Ele fez o que ninguém mais fez. Ele andou sobre as águas. E ele andou porque ele estava apoiado
na frase de Cristo que dizia: coragem, sou eu. Muitas vezes nós precisaremos de coragem, mas nós devemos dar um passo de fé e viver a vida que Cristo pede para a gente viver. Nós vamos ouvir uma música agora, e durante essa música, eu peço que você ore, pergunte a Deus onde é que você está deixando de ter coragem, para viver o que de fato Ele pediu para você viver. Converse com Deus, clame ao Espírito Santo. Esse Deus que pede para a gente sair do barco, Ele estende a mão. É preciso molhar os pés para que o milagre aconteça e tocar suas vestes para sentir o seu poder. É preciso erguer bem alto o machado para que o sacrifício apareça e esperar por muitos anos até que a chuva desça para atravessar o mar. Coloque o pé na água para chegar ao outro lado. Você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar para você, mas antes você precisa crer. É preciso mergulhar a 7ª vez e clamar mais alto que o mundo, para então voltar a ver. É preciso crer na cruz para tornar-se um novo ser e esperar só mais um pouco até ver Jesus descer. Para atravessar o mar, coloque o pé na água para chegar ao outro lado. Você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar para você, mas antes você precisa crer. Sem fé impossível é achegar-se a Deus. Pela fé os teus pés irão tocar terra firme no meio do mar. Cante comigo. Para atravessar o mar, coloque o pé na água para chegar ao outro lado. Você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar para você, mas antes você precisa crer. Amém. Queridos, existe um mar, mas Deus prometeu abri-lo. E Ele abre. Mas nós precisamos ter fé e confiar na direção dEle. Nós temos um outro lugar para chegar. Se Deus quiser, vamos chegar juntos. Vamos orar?
Querido Deus, nós sabemos que precisa ter fé para sair do barco. Mas o Senhor prometeu que o Senhor estaria ali. E o Senhor está. O Senhor deu a mão para Pedro, dá a mão para a gente também. Pedimos a sua presença na nossa vida. Incomoda-nos, Senhor. Não nos deixe ser cristãos mornos. Mande o Espírito Santo com força, dizendo, incomodando, para que nós possamos seguir os caminhos e os planos traçados pelo Senhor com coragem. Dê coragem, Senhor, aos jovens. Dê coragem aos casais, que eles permaneçam firmes, lutando. Dê coragem àquele que errou, para pedir perdão pelo seu erro e corrigir a sua conduta. Dá-nos a sua presença, Senhor, todos os dias na nossa vida. Nós não queremos ser vomitados da sua boca. Tem um mar, mas o Senhor vai abrir a passagem. E o Senhor prometeu nos buscar. Nosso tempo está difícil. O Senhor não disse que seria fácil, mas o Senhor disse que o Senhor estaria conosco. E por isso pedimos e rogamos a sua presença na nossa vida todos os dias. Em nome de Jesus, amém.